Neste vídeo vamos estudar a monotonia e os extremos da função definida por fx igual a x à quarta sobre 4 menos x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado mais 3. Portanto, o primeiro passo na resolução de um problema deste tipo é sempre começar por encontrar o domínio da função em estudo. Neste caso, como é uma função polinomial, o domínio fica simplesmente R. Portanto, a situação mais simples de todas. O passo seguinte é encontrar a derivada da função em estudo. Derivada esta que tendo em conta que x ao quadrado sobre 4 é o mesmo que ter 1/4 de x à quarta e de x ao cubo sobre 3 é o mesmo que ter 1/3 de x ao cubo. Com base nas regras que apresento aqui em baixo, chegamos a que a derivada fica x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x. Porquê? Bom, em primeiro lugar porque a aplicação desta regra, em primeiro lugar, quero eu dizer, porque a regra a derivada da soma é a soma das derivadas. Portanto, podemos derivar separadamente cada um destes elementos e depois então ficamos com a derivada total. E esta regra, vai ser a que vamos aplicar mais, diz-nos que quando temos uma constante vezes uma potência de base x expoente n, fica k vezes n vezes x elevado a n menos 1. Neste caso particular, o k é 1/4, o n é 4. Vai ficar, portanto, 1/4 vezes 4, que é 1. X elevado a 4 menos 1, que é, portanto, 3. Fica simplesmente x ao cubo. 4/4 de x ao cubo dá x ao cubo. Neste caso, vai ficar menos 1/3 vezes 3, x ao quadrado. Mesma regra, portanto. E menos 3/3 vai ficar menos 1, portanto, menos 1, x ao quadrado. 3 menos 1 dá 2. Neste caso, a derivada de x ao quadrado, a derivada de 1, x levantado a 2, fica 1 vezes 2, x levantado a 2 menos 1, que é 1. Portanto, vai ficar simplesmente 2x. Ora cá temos. E a derivada de 3 vai ficar 0. A derivada de 3, a derivada de uma constante, fica simplesmente 0. Portanto, está a derivada calculada e agora é a altura de achar os seus zeros. Para achar os zeros deste polinómio cúbico não é preciso a regra de Ruffini, porque nós temos um polinómio homogéneo, portanto um polinómio que tem o termo independente nulo. E como tal, é possível pôr o x em evidência e agora aplicamos a lei do anulamento de produto, que nos diz que este produto só é zero quando pelo menos um dos fatores é zero, ou seja, quando o x é zero ou quando o polinómio quadrático é zero, portanto este igual a zero ou este igual a zero. E agora, aplicando a forma resolvente de equações do segundo grau, somos conduzidos aos zeros 2 e menos 1, que conjuntamente com o zero são os pontos críticos de f. Portanto, os pontos críticos de uma função são os pontos onde a derivada se anula. O passo seguinte é estudar o sinal da derivada e da monotonia com base numa tabela. Essa tabela tem na primeira linha os pontos críticos e os pontos relevantes do domínio. Neste caso, como o domínio é R, restam-nos apenas os pontos críticos, são menos 1, 0 e 2, que encontramos aqui em cima. O passo que se segue é estudar, e podemos fazê-lo separadamente, uma vez que nós não conhecemos o gráfico desta função polinomial cúbica. Conhecemos sim o gráfico de y igual a x e de y igual a x quadrado menos x menos 2. Neste caso é uma reta e neste uma parábola. Vamos aproveitar para estudar separadamente o sinal de x e o sinal de x quadrado menos x menos 2 e depois juntamos as conclusões. O sinal de x é óbvio. É a mesma coisa, portanto, é negativo até ao zero e é positivo de 0 a mais infinito, naturalmente. E aqui, no caso desta expressão, o gráfico de y igual a x quadrado menos x menos 2 é uma parábola com a concavidade voltada para cima, que são menos 2 e no 2. O sinal está aqui assinalado. É negativa entre menos 2 a 2 e positiva de menos infinito a menos 1, remido com 2 a mais infinito. É esta informação que consta nesta linha. Positiva de menos infinito a menos 1, negativa de menos 1 a 2 e positiva de 2 a mais infinito. E agora podemos juntar as duas conclusões. Número negativo a dividir por número positivo dá número negativo. Número negativo, eu disse a dividir, mas é multiplicar. Portanto, nós aqui temos a expressão a multiplicar. Número negativo vezes número positivo dá negativo. Número negativo vezes 0 dá 0. Número negativo vezes número negativo dá positivo. 0 vezes menos dá 0. Mais vezes menos dá menos. Mais vezes 0 dá 0. Mais vezes mais dá mais. Temos aqui então nesta linha o que queríamos, que é o sinal da derivada. E agora há um resultado que nos diz que quando a derivada é negativa, no intervalo a função é decrescente nesse intervalo e quando é positiva é crescente. Por isso cá vai. A f vai ser decrescente de menos infinito a menos 1.
põe-se com uma seta a descer, é crescente de menos 1 a 0, cá está, porque a derivada é positiva, decrescente de 0 a 2 e é crescente de 0 a mais infinito. Esta linha que eu aqui apresento é fundamental. Portanto, a tabela serve apenas como digamos, cálculos auxiliares para chegar à conclusão. Portanto, nós devemos tirar as conclusões formalmente. A função é decrescente de menos infinito a menos 1, foi o que tínhamos dito. E em 0 a 2 temos que dizer separadamente, não podemos fazer reunião. Já vamos explicar porquê quando tivermos o gráfico de f à frente na página seguinte. Não se pode pôr reunião, tem que se pôr separadamente. E é crescente também de menos 1 a 0 e em 2 a mais infinito. Portanto, a leitura que podemos ver aqui de menos 1 a 0 e de 2 a mais infinito. Portanto, o que é que há a dizer? Há a dizer que, por vezes, há autores que metem os intervalos todos abertos. Portanto, nós aqui optamos sempre por pôr os intervalos todos fechados, exceto nos pontos que não pertencem ao domínio, naturalmente, de menos infinito e de mais infinito por definição. Portanto, nós quando pomos o mais infinito, ele nunca pode pertencer ao intervalo porque não é nenhum número real. Portanto, é assim que se costuma escrever. É assim que mandam as regras. E agora, tirar ainda a conclusão relativa aos extremos. Ao calcular o f de menos 1, chegamos a 31/12. Portanto, o f de menos 1 pode-se obter substituindo o x por menos 1 nesta expressão. Podem tentar chegar a este resultado, deixo como exercício. O f de 2, a mesma coisa, dá 1/3. Substituindo aqui na expressão por 2, ficamos com 1/3. E vão ser mínimos locais. Ora, é isso que observamos aqui. Desce, sobe, mínimo local. Aqui a mesma coisa, mínimo local. E o f de 0, que faz rapidamente, porque é 0 menos 0 menos 0 mais 3, fica simplesmente 3, vai ser um máximo local. Portanto, nesta fase, chegamos ao fim do exercício, temos tudo o que era pedido, o estudo da monotonia e dos extremos. Portanto, a monotonia ou sentido de variação é dizer onde é que a função cresce e onde é que ela decresce. Os extremos são os máximos e os mínimos, relativos neste caso, relativos ou locais, também se dizem locais, é outra maneira de dizer. Aqui está o gráfico com os extremos assinalados, 2 mínimos relativos, o 31/12 correspondente ao menos 1 e o 1/3 correspondente ao 2, é o que está aqui escrito, e o f de 0 igual a 3 é efetivamente um máximo relativo. Portanto, e a monotonia confirma-se também. Aquela observação que eu dei de que a função era decrescente de menos infinito a menos 1 e em 0 a 2, portanto, aqui vê-se bem, portanto, ela decresce efetivamente, portanto, o gráfico vai a descer, mas depois note-se aqui uma ligeira subida até ao 0 e depois volta a descer. Portanto, eu não poderia dizer que ela era decrescente de menos infinito a menos 1, reunido com de 0 a 2, porque senão iria ter o problema na transição do menos 1 para o 0 que havia uma subida. Portanto, nós quando é numa situação dessas, pomos sempre decrescente num intervalo e no outro, portanto, nunca se põe reunião, porque senão vamos contra a definição de função crescente ou decrescente. Espero muito sinceramente que tenham gostado. Há outros exercícios desta coleção que convém resolver para ficar a matéria mais bem consolidada. Até uma próxima.